Olá, meus irmãos. Grande alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse dia 29 de abril, já no finalzinho do mês, para meditarmos aqui no Palavra Encarnada o Evangelho que a nossa igreja nos propõe neste dia de hoje. Então, vamos à nossa meditação. Mas antes, afirmemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 60 ao 69. Naquela época, muitos discípulos que o ouviram disseram então: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que criam e quem o haveria de entregar, e acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste capítulo 6, que já estamos meditando durante toda essa semana, enfim, nos últimos Palavras Encarnada, você vem meditando e escutando um pouquinho deste discurso de Jesus que fala sobre a sua presença viva e real na Eucaristia. E esta palavra, no dia de hoje, ela causa nos discípulos, naqueles que o seguiam, naqueles que haviam decidido estar com Jesus, que estavam ali ao seu redor, que costumavam escutar a sua palavra, que costumavam ouvir os seus ensinamentos, havia causado uma certa estranheza. Porque aqueles discípulos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles estavam seguindo Jesus, buscando não aquilo que Jesus realmente tinha para oferecer, a salvação, a vida eterna, mas muitos estavam buscando apenas coisas passageiras, um conforto, às vezes uma cura, às vezes também algo que fosse simplesmente bom para eles. Mas naquele momento em que, no início do Evangelho, e trazendo toda a experiência que nós vemos partilhando aqui na Palavra Encarnada, quando aqueles discípulos escutam a palavra de Jesus e aquilo os incomoda, aquilo os interpela, aquilo os faz tirar do comodismo, aqueles discípulos rapidamente reagem. Essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Esta reação, meus irmãos, muitas vezes é como a nossa reação diante daquilo que o Senhor nos pede. Quantas e quantas vezes você, eu, cada um de nós, também reagimos assim diante de uma palavra do Senhor, diante de um direcionamento, diante de um convite que o Senhor faz a cada um de nós, que é para a nossa conversão. Aquilo que Jesus falava para os discípulos era simplesmente para a santificação deles. Aqueles que, além dos 12, seguiam Jesus mais de perto, aqueles 72, toda aquela multidão que também estava próximo e escutava Jesus. Jesus tinha um profundo amor por aquele povo e por isso falava, e por isso anunciava, e por isso falava das verdades do reino, das verdades de Deus, das verdades do céu. Mas aqueles discípulos, ainda presos em si mesmos, não conseguiam abrir o coração para escutar. E aquelas palavras pareciam muito duras, muito ríspidas. Aquelas palavras às vezes incomodavam, porque às vezes
o coração daqueles discípulos não estava aberto. E muitos, como havia falado, somos nós assim também. Muitas vezes a nossa experiência, ela nos faz seguir Jesus apenas por um comodismo. No início da nossa caminhada, muitas vezes, aquele sentimento, aquele desejo, aquela euforia dos primeiros passos, aquele fogo que muitas vezes acende e incendeia o nosso coração, mas que ao longo do tempo vai pedindo de nós uma verdadeira decisão, uma verdadeira perseverança para continuarmos. Porque o Senhor, Ele vai, na sua pedagogia, vai nos pedindo, vai nos chamando, vai nos atraindo para perto. E neste caminho de estar próximo do Senhor, de nos configurar a Ele, nós também vamos tendo que assumir novos compromissos, novas decisões, fazer novas renúncias. Mas muitas vezes não estamos decididos a isso. Muitas vezes não estamos com o coração enraizado para seguir aquilo que o Senhor nos pede. E os pedidos de Deus acabam chegando e parecendo para nós pedidos irreais. Não, é demais. Isso já não me cabe. Eu já não posso. Eu não posso mais seguir Jesus a partir daqui. Não, até aqui eu posso. Mas se Jesus me pedir mais, mas se o Cristo me pedir para dar um passo a mais, não. Aí eu não vou, E quando Jesus, pergunta, isto vos escandaliza? E apresenta os discípulos este caminho, aqueles que estavam seguindo Jesus apenas realmente por um comodismo, por uma busca pessoal, aqueles discípulos, infelizmente, eles não acolhem aquela palavra e eles viram as costas e daquele momento em diante já não seguem mais Jesus. E o Cristo, ele bem sabia que dentre todos aqueles discípulos, alguns não seguiriam. Dentre todos aqueles que escutavam a sua palavra, os seus ensinamentos, alguns não estavam ali de coração. Alguns não estavam ali decididamente seguindo. Mas Jesus em nenhum momento os condena. Jesus em nenhum momento os aponta, os rechaça, os deixa de lado. Mas Jesus, ele se oferta por inteiro e ele se dá, e ele se dá, e ele se dá, confiando que cada um de nós, na nossa liberdade, também escolherá seguir neste caminho que gera felicidade, alegria, santidade e salvação. Então, neste primeiro ponto dessa meditação do Evangelho, do dia de hoje, possamos nos perguntar como está também esse nosso seguimento a Cristo, Refletir as tantas vezes na nossa caminhada que o Cristo nos pediu para dar um passo a mais e nós, infelizmente, achamos que aquilo era demais para nós. Achamos que aquilo, muitas vezes, era uma exigência que ia além das nossas forças. Mas o Cristo, ele não nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Ele não nos chama a uma missão impossível de ser realizada. Ele te chama, ele me chama. E esta pergunta que Jesus nos faz, ela nos liberta. Porque ela nos coloca diante de nós mesmos, para avaliarmos também a nossa caminhada, os passos que estamos dando. Mas o Senhor, ele também espera de nós uma resposta decidida. Ele também sabe que somos capazes de dar esta resposta. Assim como Simão Pedro, a quem iremos, Senhor? Somente Tu tem palavras de vida eterna. E é nessa certeza, meus irmãos, que hoje nós afirmamos e decidimos permanecer com o Senhor, mesmo nas dificuldades, permanecermos com o Senhor mesmo nas tribulações, mesmo nas lutas, mesmo nos momentos em que a nossa fé ela é colocada também à prova, porque o Senhor ele nos chama a este caminho de o segui-lo de mais perto, mais próximo, E é essa experiência que hoje o Senhor também nos convida a viver, decidir por Ele, radicalmente, decidir por Ele, neste caminho de conversão, de santidade e de seguir Jesus até o fim, não só até onde der. E meus irmãos, também nessa dinâmica, que hoje, nesta reta final do mês, de abril, nós estamos vivendo, que esse testemunho de fidelidade, esse testemunho de seguimento a Cristo, possa hoje também refletir em cada um de nós, nesta reta final do nosso mês de abril, para que nós possamos testemunhar com cada vez mais alegria
o ser feliz fazendo o outro feliz, a anunciar o Emanuel, Deus conosco, aquele que resgata as nossas vidas e que transforma o nosso coração e que nos motiva a cada dia a ir além. Então eu lhe convido, meu irmão, a anunciar também neste final do mês este mistério que salvou a minha vida, que também está aqui sendo anunciado, para que seja uma resposta na sua vida também, tá bom? Muito obrigado pela comunhão de cada um de vocês. Ofertando e entregando também este momento nas mãos da Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.